Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público. Quero falar para vocês hoje, neste vídeo, sobre as eleições gerais que serão realizadas neste ano de 2022. Para a escolha do presidente da República, do vice-presidente, governador de estado, governador do Distrito Federal, os seus vices, deputados federais, estaduais e senadores. Nós teremos as eleições este ano. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro de 2022 e o segundo turno, se houver, para presidente da República e vice, para governador e vice, no dia 30 de outubro de 2022. Estas datas já estão previstas no calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Para a disputa para o cargo de senador, nós teremos aí neste ano a renovação de 1/3 das cadeiras do Senado, compostas por 81 senadores. Teremos também a eleição para a escolha dos novos 513 deputados federais e além da escolha dos candidatos, das vagas para deputados estaduais e distritais. Nós sabemos que o segundo turno só se realiza quando os candidatos a presidente da República, a vice-presidente, candidato a governador e a vice-governador não conseguirem mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. Então essas disputas para presidente da República, vice-presidente, governador e vice-governador, se esses candidatos não obtiverem no primeiro turno 50%, mais de 50% dos votos válidos, nós teremos o segundo turno. Como eu já disse, o primeiro turno dia 2 de outubro de 2022, o segundo turno no dia 30 de outubro de 2022. Aí surge a pergunta do vídeo de hoje, tá certo? Que é feita para você que é prefeito municipal, para você que é vereador. A pergunta é a seguinte: você que é prefeito municipal, você que é vereador da sua Câmara Municipal, do seu município, você pretende se candidatar a uma dessas vagas para as eleições de outubro? Você precisa se afastar do cargo? Vamos começar então a pergunta pelo lado do Poder Executivo, tá certo? Você que é presidente da República, você que é governador, você que é prefeito, vai candidatar a uma dessas vagas para as próximas eleições? Você precisa se afastar do seu cargo? Se você for candidatar para algum de outros desses cargos, tá certo? A resposta é positiva. Se você é presidente da República, governador e prefeito e vai se candidatar para qualquer um desses cargos, você tem que se afastar, tá certo? A não ser que você esteja na sua reeleição, tá? Para o cargo de presidente da República, para o cargo de governador e para o cargo de governador, no nosso caso, e presidente da República. Aí, nesse caso, você não precisa se afastar, você continua no cargo. Mas se você for candidatar para um outro cargo diferente desse, e você é membro do Poder Executivo, você tem que se afastar sim, tá certo? Então, os membros do Poder Executivo que pretenderem candidatar a um outro cargo, que é o caso do prefeito, né, que nós estamos tratando do direito municipal, ele tem que se afastar do seu cargo. E esta regra, esta exigência para afastamento do cargo, está prevista na nossa Constituição Federal. Se a gente pegar o parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição Federal, nós vamos encontrar essa resposta. O que diz esse dispositivo? Eu vou ler para vocês. Para concorrerem a outros cargos, veja bem, a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos cargos até 6 meses antes do pleito,
Ou seja, eu sou prefeito municipal, quero candidatar a um desses cargos, eu tenho que me afastar do cargo de prefeito até 6 meses antes das eleições. Esta mesma regra prevista na Constituição Federal, ela é repetida na Lei Complementar 64 de 1990, que trata da chamada Lei das Inelegibilidades, no seu artigo 1º, parágrafo 1º desta lei. Também dá essa mesma regra, traz essa mesma regra de afastamento nesse prazo de 6 meses antes das eleições para os atuais ocupantes do cargo dos poderes executivos que queiram se candidatar a outros cargos. Por exemplo, o prefeito, aqui no caso do prefeito, ele tem que se afastar mesmo, porque não estamos tratando de eleição. Mas suponhamos que um governador de estado queira se candidatar para um cargo de senador. Ele teria que se afastar do cargo de governador, porque a disputa que ele pretende participar não é de cargo de governador, que ele pode ir à reeleição se for o seu primeiro mandato. Então ele tem que se afastar para candidatar-se ao cargo de senador da República, tá certo? E isso aí numa única eleição, né? Uma única reeleição, vamos dizer assim. Agora, e os membros do Poder Legislativo? Nós falamos dos membros do Poder Executivo para se candidatar a outros cargos. E os membros do Poder Legislativo? Os senadores, deputados federais, estaduais, distritais e os vereadores, que vão participar dessa eleição para disputar esses cargos, tá? Podem ou devem se afastar? Aqui a resposta é negativa. Então, os membros do Poder Legislativo podem disputar qualquer um desses cargos e não precisam se afastar dos atuais cargos que ocupam, como deve ocorrer com os ocupantes de cargos do Poder Executivo. Então, os membros do Poder Legislativo, tá? Os senadores, os deputados estaduais, federais, distritais e os vereadores não precisam se afastar para a disputa de qualquer um desses cargos. Eles permanecem nos seus respectivos cargos. E a pergunta que se faz é a seguinte: por que os membros do Executivo precisam se afastar 6 meses antes e o do Legislativo não? A resposta se resume no seguinte: na máquina administrativa que está nas mãos daquele que está ocupando o cargo do Poder Executivo. Presume-se que, estando com a máquina administrativa na mão, ele vai ter condições de desenvolver mais a sua campanha, de captar mais votos do que aquele outro que está disputando com ele o mesmo cargo e que não dispõe desse benefício. Então, a intenção, nesse sentido de afastamento, é para que haja uma igualdade entre as disputas entre os candidatos, para aquele que esteja no cargo do Executivo não fique acima daquele que não está, dispondo de vários recursos, como nós sabemos disso, que pode beneficiar a sua campanha. E o que não deveria acontecer, mas na prática, se deixar, com certeza, isto irá acontecer. Mas a pergunta também que se fica em sentido contrário é a seguinte: por que os chefes do Executivo, quando vão para a reeleição, que eles podem disputar uma reeleição, não são obrigados a afastar dos seus cargos e a máquina administrativa continua nas suas mãos? Não existe aí o desequilíbrio da disputa nessa hipótese? Existe sim, mas é a lei que prevê, o Congresso é que definiu dessa forma, nós temos que aplicar e respeitar, mas não somos obrigados a concordar com essa situação. Ou se acaba com a reeleição, ou, quando se tratar da reeleição, o chefe do Executivo deveria se afastar, o vice assume seu lugar, ficaria um pouco resolvida a situação, vamos dizer assim. Então, esse vídeo é o que eu trouxe para vocês hoje, falando dessas eleições gerais que nós teremos neste ano de 2022. E você que tem interesse em saber mais detalhes sobre as eleições, procure o calendário eleitoral, vai na internet, você vai achar, já divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde outras informações estão sendo colocadas, como, por exemplo, prazo para transferência de título,
prazo para que o eleitor consiga o seu título e outras informações importantes. Então, espero que você tenha gostado deste vídeo de hoje, que eu fiz exatamente ligado à nossa área de direito público para informar se o vereador candidato ao cargo de executivo precisa se afastar do seu cargo de vereador e se o prefeito, ocupante do cargo do prefeito, precisa se afastar do seu cargo para a disputa desses outros. Para uma resposta é positiva, no caso do Poder Executivo, e para outra a resposta é negativa, no caso dos atuais membros do Poder Legislativo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, eu peço que compartilhe. Vai aí, deixe seu joinha, tá certo? Inscreva no nosso canal, você que ainda não está inscrito, para que nós possamos crescer a cada dia mais. Espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser.